Bom dia, gente. Vamos dar início, à nossa aula aqui por vídeo do assunto que a gente já tem trabalhado, já está trabalhando já faz umas videochamadas atrás, que são os fundamentos da evolução biológica. Nos fundamentos da evolução biológica, a gente já tratou um pouco sobre o pensamento evolucionista, falamos sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, sobre Darwin, que é considerado o pai da biologia, né? Foram uma das primeiras pesquisas realizadas dentro da área da biologia que foram aceitas e comprovadas a partir de experimentos foram as teorias de Darwin. Falamos um pouco sobre Lamarck, sobre o lamarquismo, que fala um pouco da evolução biológica, de como os animais que nós temos hoje chegaram até o que nós temos, as características que nós temos hoje nos animais, como o exemplo que eu dei para vocês das girafas. E a teoria que foi mais aceita até hoje, que de Lamarck foi descartada, pois não haviam comprovações científicas para terem as seguintes características que ele tratava. Então, Darwin tomou lugar na teoria da evolução, onde a teoria da evolução mais aceita atualmente é a dele, que fala um pouco sobre a seleção natural e a seleção artificial, que também a gente trabalhou sobre esse conceito de seleção natural e seleção artificial na videochamada. Hoje a gente já vai tratar um pouco, ainda relacionado com Darwin, mas falar um pouco sobre os motivos que Darwin chegou quando ele escreveu o livro dele em relação a isso. Que é aqui, ó, a partir de alguns fatos observados na natureza, chegou a 3 proposições que fundamentam o conceito de seleção natural que a gente abordou na aula passada. Fato 1. As populações naturais de todas as espécies tendem a crescer rapidamente, uma vez que o potencial reprodutivo dos seres vivos é muito grande. Isso pode ser verificado, por exemplo, quando determinadas espécies são criadas em cativeiro, quando se garantem condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento. Nesses casos, sempre se observa uma elevada capacidade reprodutiva inerente a praticamente todas as populações biológicas. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um ambiente favorável para eu me desenvolver, a minha espécie ela vai se multiplicar mais rapidamente, pois eu estou vendo que ter filhos nesse ambiente, ter uma geração nesse ambiente é algo favorável. Fato 2. Os tamanhos das populações naturais, a despeito do grande potencial para crescer, mantêm-se relativamente constantes ao longo do tempo. Isso ocorre porque diversos fatores ambientais, como disponibilidade de alimento, locais para procriação, presença de inimigos naturais e parasitas e etc., exercem efeito limitador ao crescimento. Isso já é uma coisa que se fala em ecologia, que é o limite do ambiente. Por mais favorável que esse ambiente seja, por mais fácil de desenvolver uma prole, aquele organismo tenha, o ambiente ele tem um limite. E esse limite dele é aquele ponto em que sua prole ela não vai se desenvolver mais, você não vai conseguir passar de uma quantidade limite de indivíduos naquela região, pois tem predadores, tem parasitas e etc. Fato 3, os indivíduos de uma população diferem quanto a diversas características, inclusive aquelas que influem na capacidade de explorar com sucesso os recursos naturais e de deixar descendentes. Interferência 2. Uma interferência 1 que eu não falei do fato 2, né? Na natureza, a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos dos quais provavelmente sem deixar descendentes. E a interferência 2, os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são preferencialmente os que possuem determinadas características relacionadas à adaptação às condições ambientais. Antes de explicar o fato 3, vamos logo para o fato 4, que é o último. Grande parte das características apresentadas por uma geração é herdada dos pais, e a inferência 3, uma vez que a cada geração sobrevivem preferencialmente os mais adaptados, eles tendem a transmitir aos descendentes as características relacionadas a essa maior aptidão para sobreviver e se reproduzir. De modo geral, a gente tem os fatos 1 e 2, que se relacionam ao ambiente, que o ambiente que é muito favorável, eu vou ter uma prole maior. Já o ambiente, por mais favorável que seja, ele vai ter um limite, e nem todos vão sobreviver por conta dos parasitas ou predadores. O fato 3 diz que, nesse limite que o ambiente dá, em que certos animais vão morrer,
Esses certos animais que irão morrer provavelmente são animais que têm características não adaptativas àquele ambiente, que não conseguiram criar adaptações para se esconder ou para se camuflar, ou até mesmo períodos do dia que fosse para caça e etc. Então, esses animais que não conseguiram entrar na adaptação do ambiente, eles foram eliminados. O que surge o fato 4, que aqueles que sobreviveram e se adaptaram, provavelmente eles vão compartilhar essa característica com sua geração seguinte, com a sua prole. E aí sim foi-se as características e os fatos referente à ideia da seleção natural, para qual Darwin ele tem toda a sua teoria, que determinados fatos contribuem para uma seleção do próprio ambiente. Passando desse conceito, a gente entra numa evidência de evolução, porque não adianta nada eu ter uma ideia, eu ter uma teoria e eu não ter evidências para essa teoria, eu não ter evidências para que ela seja real. E daí surge a documentação fóssil, que os fósseis, ele vem do latim fossilis, que significa tirado da terra, e são restos ou vestígios deixados por seres que viveram no passado e que revelam semelhanças e diferenças com os seres atuais. Nessa característica de verem as diferenças de um ser antigo para um ser atual, que se determinou que houve uma evolução e que essa evolução por Darwin foi através de seleção natural. Os restos e vestígios fósseis podem ser ossos, dentes, pegadas impressas em rochas, fezes petrificadas, animais conservados no gelo, troncos de árvores petrificados e etc. O estudo dos fósseis permite reconstituição de imagens provavelmente bem próximas de como esses organismos eram quando eles eram vivos. Aqui são alguns exemplos de fósseis de ossos gigantes, de mosquitos no âmbar, que o âmbar ele é um líquido como se fosse o floema da árvore, que os mosquitos eles tinham tendência de se alimentar, pois é um líquido doce, mas que com o tempo ele endurecia e mantinha os mosquitos mortos dentro dele, considerado hoje um material fóssil, que os organismos vivos que congelavam entre aspas, pois ele não é gelo, mas que ficavam fossilizados dentro do âmbar, permaneciam com suas características inerentes. Folhas de plantas também são organismos fósseis, a marcação em rochas, assim como pegadas em ambientes que foram caracterizados, que não sofreram características modificadas com o decorrer dos anos. Existem alguns tipos de fossilização. A fossilização, ela como se denomina o processo de formação de um fóssil, ocorre apenas em condições extremamente favoráveis, como por exemplo, quando o vestígio ou o cadáver de um organismo é rapidamente sepultado por sedimentos como areia e argila em ambientes geralmente alagados. Com o passar do tempo, esses sedimentos se compactam, como se comprimem um em cima do outro, e acabam endurecendo, o que os geólogos eles chamam de rocha sedimentar. Se no sedimento houver vestígios de organismo, estes podem ser preservados, constituindo-se um tipo fóssil. Por exemplo, a gente tem aqui a deposição de sedimentos, de areia, e a gente tem aqui um organismo vivo. E os sedimentos que são trazidos através da erosão. Aqui tem umas rochas que elas eliminam a erosão, pequenos sedimentos, e a água dessa leve cachoeira acaba levando para dentro daquele rio ou lago, ou que seja, os sedimentos trazidos por ela que vão se depositando no fundo. Com o passar do tempo, que esse peixe, esse ser vivo, ele morre, ele cai aqui. E com o passar do tempo que ele está caído aqui, mais sedimentos são depositados nesse fundo de rio, em que o leito do rio sobe e cobre esse organismo vivo. Os restos do peixe soterrado são soterrados pelos sedimentos. Nesse momento, o peixe já não tem mais a pele, já não tem mais alguns órgãos internos, ele está se decompondo. Com o passar do tempo, esses sedimentos que são amassados, eles começam a virar algo mais sólido, como uma rocha, fazendo com que esse organismo vivo que está no meio desse sedimento não tenha mais possibilidade de se decompor, já que organismos vivos, como fungos e bactérias, não sobrevivem em ambientes fossilizados, não vivem em ambientes sólidos, fazendo com que esses restos de animais, sejam ossos, normalmente ossos que demoram mais para se decompor, fiquem fixos nessa rocha, ocorrendo o processo de fossilização dos restos nas rochas sedimentares, até que ocorra a decomposição de novos sedimentos, e por isso que existem vários níveis de encontrar ossos. Existe um nível mais
superior, o mais inferior até o mais fundo. Outro tipo de fóssil que pode ocorrer é o tipo de fóssil conhecido como molde, que são os restos soterrados de organismos que não se fixa o osso, mas se fixa o molde do que era aquele organismo. Normalmente ocorre em folhas ou troncos ou até mesmo insetos, que eles se decompõem muito rápido, mas eles deixam um molde naquele organismo, naquela rocha ou naquele sedimento. Como, por exemplo, aqui a imagem, ó, que fica o formato que ele era, apesar de não existir ele em si. E outra é aqui um tronco fossilizado, que foi fossilizado também em parte sólida, em que ele existiu por mais de 2 milhões de anos. Foi encontrado na cidade de São Pedro do Sul, do Rio Grande do Sul, em 2016. E esse daqui é um fóssil de um peixe extinto que viveu aproximadamente 150 milhões de anos na Alemanha. Outro tipo de fóssil são pegadas e marcas deixadas por um organismo sobre um terreno mole que posteriormente se transformou em rocha. Esses vestígios, denominados impressões fósseis, podem fornecer informações importantes. Por exemplo, em 1978, a cientista britânica Mary Leakey encontrou na Tanzânia pegadas de 2 hominídeos primitivos, presumivelmente um macho e uma fêmea, caminhando lado a lado. Os estudos mostraram que a rocha onde estava registrado o passeio desses nossos parentes distantes tinha 3,5 milhões de anos de idade, podendo concluir que naquela época os possíveis ancestrais da espécie humana já caminhavam eretos, um traço que nos distingue dos outros primatas atuais. Em alguns casos mais raros, ocorreu a preservação total do organismo, que é o que eu falei do âmbar, o âmbar fóssil, como aquele líquido amarelo. Talvez o caso mais espetacular da preservação seja os corpos completos de mamutes descobertos sobre as geleiras do Ártico. Esses enormes mamíferos peludos, semelhantes aos elefantes atuais, foram preservados pelo gelo e datados em mais de 30 mil anos de idade. Aqui é um corpo filhote de um mamute que viveu há 40 mil anos atrás, na Sibéria, e foi preservado no gelo, porque o gelo, o que é que acontece? O gelo, ele faz com que o processo de decomposição se retarde. Por isso que carnes e alguns alimentos que se decompõem e podem se estragar com mais facilidade são guardados no congelador, pois demora, o frio demora mais com que esses alimentos se estraguem, faz com que esses alimentos se estraguem mais, passem mais tempo sem estragar, como é o caso do mamute. Então, para decompor um organismo desse tamanho, precisa de muito tempo, e o gelo muito gelado, no sentido do Ártico, faz com que ele fique preservado por mais tempo. A determinação da idade dos fósseis é marcada a partir, principalmente na química e na biologia, pelo carbono 14, que é uma questão chamada de meia-vida, que vocês também vão ver mais na química do que na biologia. Mas na biologia a gente entende que o primeiro método para datar foi a datação relativa, partindo do princípio que as rochas sedimentares sempre se formam no fundo de mares e lagos. Smith concluiu que as camadas localizadas em posições mais inferiores deviam se formar antes das superiores. Então daí foram começados a ter os pensamentos de quantos anos cada camada de sedimentos havia. Embora os geólogos tenham rejeitado o pioneirismo de Smith, décadas depois seus trabalhos revolucionaram a geologia e permitiram entender que realmente esse pensamento dele estava correto. Aqui tem, por exemplo, a ideia em que se tem que a gente tem uma camada de sedimentos, uma camada mais nova de sedimentos com novos fósseis e outra com mais antigos, até chegar a camadas diferentes de sedimento. E no estudo da geologia e da geografia, entende-se essa divisão entre essas camadas para depois ser estudado o quanto tempo há que aquela camada mais funda existe. Outro tipo de datação é a datação radiométrica absoluta, que estabelece com precisão quanto tempo um fóssil ou uma rocha se formou, através do decaimento radioativo, que é quando entra o que eu falei para vocês, que é o carbono 14. E do carbono 14 tem esse tempo de meia-vida, que equivale a 5.730 anos. Então, conforme a meia-vida do carbono, que é um carbono que é liberado após a morte do indivíduo pelos ossos. A nossa composição total e final é formada por carbono.
Após a nossa morte, começamos a liberar carbono 14 no ambiente. E a cada vez que esse carbono 14 é liberado através de um cálculo matemático, entende-se a metade deste carbono, chamado de meia-vida, que se passou 5.730 anos. E a cada meia-vida se passa mais 5.730 anos. Até ver-se há quanto tempo aquele organismo vive a partir da análise da liberação do carbono 14 no ambiente. Como a fossilização faz com que haja a demora na decomposição desse indivíduo, então, se ele vive até hoje, a gente tem como conferir qual a liberação do nível de carbono 14 que houve dele, a partir do tanto de carbono 14 que há nele atualmente, e entender se quais as suas meias-vidas, até determinar se foram 1.000 anos, milhares de anos ou milhões de anos que ele existe. Certo? Com isso, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Depois a gente vai ver sobre semelhanças. Esse livro que eu estou deixando para vocês é o livro completo desse módulo. Eu não vou mais dividir em partes. Então a gente vai continuar da onde a gente parou. Mas vocês têm a atividade. Vocês encontram a atividade lá no final do livro, igual ao livro de vocês mesmo, para quem tem o livro. A atividade que vocês vão responder referente a esta aula vai da questão 1 até a questão 11. Então, tem um pensamento evolucionista aqui da questão 1, evidências da evolução biológica, até essa questão 11, que a gente fala sobre fossilização e alguns tipos de peixe antigos, certo? Então, vocês vão responder da questão 1 até a questão 11. A gente se vê na próxima aula. Tchau e até a próxima aula.